Muito bem, pessoal. Vamos aqui seguir os nossos trabalhos aqui no canal, falando agora sobre seleção brasileira de basquete. Vamos aqui dar uma pequena pausa na free agency, apesar do mercado não parar. Vamos dar uma pequena pausinha para dar atenção para a seleção brasileira de basquete, que amanhã começa a sua jornada no pré-olímpico em Riga. Vamos aí em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris. Vamos ver se agora vai, né? Batemos na trave no último pré-olímpico. Vamos ver se agora a história é diferente. E aí, a ideia desse vídeo, rapaziada, é fazer meio que um guia, né, para o pré-olímpico, para a galera que tá querendo acompanhar, mas não sabe muito bem como que funciona e tudo, para a galera já se habituar, porque eu vou cobrir todos os jogos aqui no canal, sempre terminar o jogo, pode vir aqui no canal que vai ter uma análise, vou estar sempre falando sobre a seleção. E aí, para isso, resolvi chamar um especialista, né? Porque nada melhor do que você conversar com quem conhece. Tô aqui com o Diegão, especialista em basquete FIBA, um apaixonado, acima disso, de tudo, é um apaixonado por basquete FIBA, apaixonado pela seleção brasileira de basquete. Ele que tem feito uma cobertura muito legal da seleção lá no Twitter dele. Vou deixar todas as redes sociais dele aqui na descrição para vocês seguirem. Muito prazer, Diegão. Muito prazer e muito legal ter você aqui, cara. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, meu querido. O prazer é todo meu. Como você bem introduziu, sou um apaixonado por basquete FIBA, enquanto todo mundo está vidrado com a agência livre da NBA, com trocas, enfim, todos os trâmites aí da maior liga de basquete do mundo. Eu estou aqui estudando a seleção de Montenegro, a seleção da Geórgia, acompanhando a seleção da Filipinas. É um prazer para mim realmente estar aqui falando sobre basquete FIBA, sobre seleção brasileira. Tá introduzindo para a galera que é praticamente outro público, né? O pessoal da NBA normalmente não tem tanto contato assim com o basquete FIBA, então vai ser um prazer imenso trocar esse papo contigo, a gente falar sobre pré-olímpico, seleção, até quem sabe te chavar um pouco das Olimpíadas, explicar como funciona todos os formatos para o pessoal e introduzir meio que esse mundo da seleção brasileira, que tem alguns jogadores da NBA, outros que estão na Europa, inclusive um tá aqui atrás, ó, a camisa do Iago aqui, tem outra lá no fundo também. Então vai ser muito legal bater esse papo, trocar essa ideia contigo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Diegão, um prazer. E assim, já fica o convite pra galera seguir o Diegão em todas as redes sociais e também, pô, pra se inscrever aqui no canal, né? Quem tiver aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Você que, assim como o Diegão, é um Ativar o sininho, né? apaixonado. Exatamente, importante pra caramba. Ainda mais nesse período aí onde a produção de conteúdo cresce bastante, aumenta bastante a produção. Então, você que é um apaixonado pelo basquete FIBA, assim como o Diegão, se inscreve, porque eu também vou cobrir o pré-olímpico e também vou cobrir também as Olimpíadas, obviamente, que vai ser legal pra caramba. Então, fica aí o convite. Diegão, pra gente começar aqui o papo, eu queria pedir para você explicar um pouco para a galera como é que é a estrutura do pré-olímpico, porque principalmente para a galera que acompanha só a NBA, o pré-olímpico é um outro mundo, né? Uma estrutura totalmente diferente, pode ser até um pouco confuso para o pessoal. Então eu queria pedir para você dar uma explicadinha como é que funciona, como é que vai rolar esse pré-olímpico lá, tanto, né? Porque são diferentes sedes, né? Tem essa primeira diferença. O Brasil vai ser em Riga, né, na Letônia, mas vai ter outras sedes. Como é que funciona? Como que é a estrutura do pré-olímpico? Então, são 24 seleções brigando por 4 vagas e o pré-olímpico é definido em 4 torneios. A gente tem a sede de Riga, da Letônia, que é onde o Brasil vai jogar a partir de amanhã. Mas Valência, na Espanha, também é uma das sedes, com a Espanha sendo favorita, cabeça de chave. A Grécia também é uma das sedes e Porto Rico fecham aí essas 4 sedes. Então a gente tem Letônia, Espanha, Grécia e Porto Rico. São 4 torneios onde só o campeão conquista uma vaga para os Jogos Olímpicos. É bem difícil você estar nas Olimpíadas, então é um feito assim, se o Brasil conseguir, pode ser o último colocado das Olimpíadas, mas ainda assim vai estar entre as 12 principais seleções do mundo. A gente já tem 8 classificadas, 7 são via Copa do Mundo, que foi disputada no ano passado no Japão, em Filipinas e também na Coreia. Então, vagas muito curtas. O Brasil quase esteve nas Olimpíadas, né? O Brasil ficou muito próximo dos Jogos Olímpicos de Paris, de uma vaga direta. Precisava somente de uma vitória da Espanha contra o Canadá nos Jogos Olímpicos, mas Canadá lutou o jogo todo e conseguiu ali virar o jogo contra a Espanha nos minutos finais. Isso colocou o Brasil no pré-olímpico da Letônia, de Riga, e a parte mais difícil, obviamente, a gente vai discutir isso ao longo do vídeo, é jogar fora de casa, né? A Letônia, além de ser um time muito forte, fez uma Copa do Mundo muito boa no ano passado. Tem o fator casa ao seu favor, torcida
encheu as ruas em 2023 depois do quinto lugar na Copa. Um povo muito apaixonado por basquete de fato, até bem mais do que nós, por exemplo. Mas assim, o pré-olímpico ele é uma coisa difícil de se entender. Eu vi muita gente até que acompanha o basquete FIBA tentando entender o que é o pré-olímpico, e normalmente o primeiro passo da maioria dos países é realmente jogar as Olimpíadas, né? França, Estados Unidos, a gente tem algumas novidades. Sudão do Sul, por exemplo, conquistou uma vaga para as Olimpíadas esse ano, mas países como Alemanha, Sérvia, Estados Unidos, França, até mesmo o Canadá, que são países que dominam o NBA, já estão nas Olimpíadas, não tem que passar por esse processo. Mas a gente tem, por exemplo, um pré-olímpico com Grécia e Eslovênia, né, que são as duas equipes mais fortes das 24 que buscam vaga nesses Jogos Olímpicos. A gente pode ter um Yannis e Luka Doncic na bem final, provável, né? Bem provável. Um dos dois já não vai estar nas Olimpíadas, isso é fato. Né? Então, esse pré-olímpico da Grécia é uma coisa que pode chatear bastante esse número de vagas para as Olimpíadas. Eu acho o 12 um número bem pequeno. Eu realmente acredito que pelo menos a gente tenha pelo menos 16 seleções capazes de disputar as Olimpíadas, talvez até mais, né? Muitas seleções fortes nesse pré-olímpico, no próprio pré-olímpico do Brasil, a Letônia é muito forte, o Brasil também é totalmente capaz de conseguir uma vaga nas Olimpíadas, mas o formato é bem simples, são 24 seleções, 6 em cada torneio, os grupos são divididos 3-3, então os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal, e aí já é um formato simples que todo mundo conhece, né? Quem é fã de futebol, quem é fã de NBA, jogo único, mata-mata, semifinal, quem vencer avança para a final, e o campeão, obviamente, consegue aí uma vaga nos Jogos Olímpicos. É um torneio de tiro curto, vai do dia 2 até o dia 7, apenas uma semaninha de jogos, inclusive a semifinal já vai ser no dia 6 e a final no dia seguinte, no dia 7. É uma sequência bem complicada, realmente, uma semana definitiva, desgastante, mas são seleções que ficaram um ano todo se preparando para isso, né? Depois da Copa do Mundo, quem conseguiu a vaga, obviamente, se prepara para as Olimpíadas já com antecedência, e quem não conseguiu a vaga precisa correr atrás. Então é uma semaninha aí muito intensa para ver se tanto Brasil quanto Letônia, do outro lado Grécia, Porto Rico, Espanha, enfim, muitas seleções. A gente tem também Bahamas, que vale a pena a gente comentar um pouco sobre a seleção de Bahamas, com muitos jogadores da NBA. Vai ser bem legal esse pré-olímpico, é um aquecimento muito bom para quem gosta de acompanhar o basquete FIBA nas Olimpíadas. Pô, perfeito. Acho que não teria forma melhor de explicar. Acho que deu para todo mundo entender. E aí, Diegão, entendendo agora o formato do pré-olímpico, vamos agora entrar já no tema seleção brasileira. Antes da gente falar sobre os convocados, sobre, né, o time que vai representar o Brasil, eu queria falar rapidinho sobre a questão da mudança do treinador. Né? Para quem acompanhou a Copa do Mundo de Basquete, viu o Brasil sendo treinado pelo Gustavo, né, o Gustavinho, e rolou uma mudança. Né? O Gustavinho saiu, mudança até recente, né? Faz pouco tempo que aconteceu. E o Petrovic, que já havia treinado a seleção, no último pré-olímpico, inclusive, era o Petrovic, ele volta para reassumir a seleção brasileira. Queria saber de você, o que você achou dessa mudança, né? Se você acha que é mais positiva do que negativa. E eu tô curioso para saber a sua opinião sobre o porquê que aconteceu essa mudança. Porque eu não acompanho de forma tão profunda a seleção brasileira de basquete. Acompanho mais nos momentos de grandes competições e tudo. Mas pelo que eu vi na Copa do Mundo, eu particularmente gostei de muito que o Gustavinho fez. Eu gostei do trabalho dele ali. Teve seus pontos fortes, pontos fracos. Eu acho que a vitória contra o Canadá teve muito dele ali. Eu acho que ele teve muito dedo ali naquela vitória. Eu queria saber de você sobre essa mudança, né? Sai Gustavinho, entra o Petrovic. O que você achou? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, o Petrovic inicialmente sempre foi a galinha dos ovos de ouro da CBB. A confederação sempre amou o Petrovic. A todo momento, o Petrovic nunca foi, talvez, preterido pelo Gustavo, mas depois daquele pré-olímpico ele teve algumas falas, inclusive, não sei se quem nos acompanha vai lembrar, que ele foi para o Twitter cobrar o desfalque do Didi, o desfalque do Raulzinho e do Marquinhos no pré-olímpico, que são jogadores que pediram dispensa, né? O Marquinhos se aposentou da seleção e o Didi e o Raulzinho focavam na época na NBA. Então ele foi ao Twitter reclamar, e a partir dali criou-se um caos dentro, né, da gestão da seleção brasileira de basquete, mas o Petrovic sempre foi o técnico perfeito para a seleção. Ele fez um ciclo muito bom na última passagem dele pela seleção brasileira, quase conseguiu a vaga olímpica, mas ele chegou com o intuito realmente de colocar o Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão, né, os Jogos Olímpicos de Tóquio, e ele tinha vindo de uma boa campanha pela Croácia, derrotando no pré-olímpico de 2016
Na seleção croata, os donos da casa, que era a Itália, colocando a Croácia nas Olimpíadas em 2016. Então o Brasil fez um movimento certo em trazer o Petrovic. O Petrovic foi realmente um treinador que conseguiu ali, que ele prometeu que pararia o Yannis na Copa de 2019, conseguiu parar o Conseguiu. Yannis na vitória do Brasil contra a Grécia. O Alex Petrovic tem jogou muito muito crédito. esse jogo, né? Jogou muito. O Alex Caboclo limpando o ar nos minutos finais, o Varejão também imprescindível. Mas assim, o Petrovic sempre teve muito crédito dentro da seleção brasileira. Algumas questões fez realmente o Brasil optar pelo Gustavinho, principalmente pelo fato do Petrovic querer dividir o cargo da seleção com o cargo dele no Pesaro da Itália, né, o Pesaro. Muitas coisas foram realmente importantes para que essa troca acontecesse, mas desde então, até um próprio sentimento meu, mas acredito que também seja de maneira geral, a ideia era que o Petrovic continuasse como treinador da seleção brasileira, porque ele era o treinador perfeito para o cargo, né? Por mais que tenha defeitos, por mais que tenha sido, né, um pouco rude nas palavras, principalmente por ter feito isso publicamente, né? Cobrando jogadores que pediram dispensa. Dentro de quadro, o Petrovic teve muito menos problemas do que a seleção do Gustavinho teve. E, honestamente, falando do movimento que a CBB fez recentemente, eu não gostei da forma que foi feito, eu não gostei dos termos que foram aceitados ao longo desse problema, né? Até porque o Gustavinho ele não participou da última janela das eliminatórias, foi o Elinho, sem justificativas, a gente não sabia o porquê que o Gustavinho não participaria. Ele participou do último Pan-Americano e de repente ele já não estaria na próxima janela, então era uma coisa que estava sendo discutida internamente, todo mundo queria internamente a volta do Petrovic, né? Era uma coisa que estava sendo conversada enquanto o Gustavinho ainda era técnico da seleção brasileira. O Brasil chegou, inclusive, a conversar com o Elinho para ele assumir interinamente, para depois a gente provavelmente, né, ter aí a volta do Petrovic ou um lançamento do Thiago Splitter. Isso é algo mais para o futuro, a gente pode falar depois também sobre o Splitter. Mas a ideia era que o Gustavinho não continuasse realmente como técnico da seleção, mais questão interna mesmo. Não sei se o fator dentro de quadra importou tanto, apesar de achar que o Gustavinho fez um ciclo terrível pela seleção brasileira. Com bons momentos, como a vitória contra o Canadá pela Copa do Mundo, mas um ciclo onde o Brasil quase ficou de fora da Copa pela primeira vez em sua história. Por mais difícil que tenha sido esses últimos anos no basquete brasileiro, o Brasil é um time muito tradicional, nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, e o Brasil quase conquistou a vaga no último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo em 2023, fruto de um trabalho bem ruim do Gustavinho nessas eliminatórias. Ele foi vice da American Cup, apesar de ter jogado bem contra a Argentina. O Brasil fez um bom jogo contra a Argentina na final da Copa América, ainda assim foi vice. O Gustavinho teve resultados bem complicados e um jogo que não me agradava particularmente. Eu me sinto muito mais confiante para o pré-olímpico com o Petrovic no comando do que com o Gustavinho. É a opinião pessoal minha, não sei se é algo que compartilham lá dentro da Confederação Brasileira de Basquete, mas particularmente eu acredito que o Brasil é totalmente capaz de conseguir uma vaga muito por conta do Petrovic, e o Gustavinho eu já não sei se seria capaz, porque hoje, eu até comentei isso ontem no Twitter, no Space que eu fiz com a galera por lá, a escola brasileira de técnicos está muito atrás da escola europeia, né? O Brasil hoje, com técnicos brasileiros, teria muita dificuldade para conseguir encaixar um estilo de jogo contra os europeus. Tanto que na última Copa do Mundo o Gustavinho sofreu muito contra a própria Letônia, porque tentou imprimir o próprio ritmo de jogo contra um time que realmente sabe jogar basquete, né? O Luca Banchi é um técnico fenomenal, técnico de Euroliga, um dos principais técnicos do mundo, e o Gustavinho tentou imprimir o mesmo jogo que ele imprime aqui no Flamengo, que já não tem dado certo nos últimos 2 anos. O Flamengo tomou um baile do Franca muito por conta desse ritmo de jogo, de tentar ficar dependente da bola de 3 a todo momento, e uma hora não vai acontecer. Então eu realmente não gostava muito do estilo de jogo do Gustavinho. Eu acho que foi a escolha correta depois do Petrovic, era o melhor técnico disponível realmente o Gustavo, mas apesar de todos os defeitos nessa troca, né, o momento, a forma que foi feita o retorno do Petrovic, a ideia de você descartar o Gustavinho sem nenhuma justificativa, né, porque o Gustavinho foi desligado de uma forma que praticamente ninguém sabe o que aconteceu. Eu, particularmente, mesmo não sei. Não, foi Realmente do estou nada, né? votando. Do Foi nada realmente saiu a do nada. notícia. Esse foi o problema. Mas, apesar de tudo isso, eu me sinto muito mais confiante
em conseguir uma vaga olímpica no comando, com o Petrovic no comando, com o Splitter na comissão técnica. Eu também gosto do Bruno Savignani. É uma comissão técnica que me deixa muito mais confiante. Eu realmente, apesar de ter discordado dos trâmites, de todo o processo que foi feito esse retorno do Petrovic, eu acredito que ele seria o cara perfeito para ter começado o ciclo. O Brasil poderia estar nas Olimpíadas já, mas a gente não pode ficar tratando como se, né? Não tem como ficar pensando em outras possibilidades. Agora, com o Petrovic no comando, eu acredito que o Brasil tem mais chance, sim, de conquistar uma vaga olímpica do que teria com o Gustavinho. O que mais me levantou questionamento sobre a troca do comando foi realmente a forma como foi, porque claramente não foi algo preparado, né? Foi muito do nada. Sai Gustavinho, vem o Petrovic, do nada, assim, pegando realmente o bonde andando. Mas eu também enxergo o Petrovic tendo uma condição boa de levar o Brasil às Olimpíadas. E ele já conhece praticamente todo mundo, né? Conhece todo mundo que É, joga, a galera já tá acostumada com não ele. tem, a única novidade pro Petrovic é o Monzinha, que o próprio Gustavinho também não tinha comandado, né? O Monzinha jogou uma janela pelas seleções sob o comando do Erinho. Então, Sim. todos os outros jogadores o Petrovic conhece com a palma da mão. Não, e a questão também dele assim, conhecer perfeitamente o basquete que é aplicado na Europa também facilita demais, porque é quem o Brasil, no fim, é quem o Brasil tem que se preocupar mesmo. O Brasil tem que se preocupar com o europeu. O europeu é o que vai gerar mais dificuldade, não que uma seleção de Camarões não vai gerar dificuldade, vai gerar. Mas o europeu é realmente o desafio. E aí, Diego, entrando aqui na questão da convocação, foi anunciada, né? Foi ontem, antes de ontem, Foi não foi ontem, anunciada foi ontem. ontem, né? A convocação. Inclusive, fazendo meu jabá, para quem acompanha lá no Twitter, eu vi em primeira mão, viu? 30 minutos antes. Sim, sim, Eu não, os cortes, né? Você anunciou primeiro eu, os dois cortes. eu, eu não imaginava que seria nesse domingo, né? Achei que o Brasil ia demorar um pouco mais para anunciar os 12, mas para quem me acompanha lá na cobertura do Twitter, viu um pouco antes da convocação oficial. E aí eu queria saber de você, Diegão. Primeiro, o que você acha dos nomes que vão representar? E sobre os dois cortes, né? Que foi o Tim Soares e o Alexei. Né, os dois foram os cortados. O Alexei meio que já era esperado, né? Porque ele teve uma minutagem muito baixa nos amistosos dessa última semana. Jogou muito pouco mesmo. O Tim Sim. Soares, até que ele teve uma minutagem um pouco maior, ele foi mais testado. Mas eu queria saber de você, primeiro, sobre os 12 que ficaram e sobre os dois cortes. Você concorda? Acha que foi o correto esses dois cortados? Cara, eu concordo com os 12 do Petrovic, são os mesmos 12 que eu enviaria para Riga, porque o Alexei, ele meio que já era um corte certo. O Alexei estava ali para caso Iago e Raul não estivessem disponíveis para o pré-olímpico, e talvez nem isso. Até mesmo sem um dos dois, eu acho que o Alexei seria cortado ainda assim, porque o Brasil teria ali Huertas, Raul e Jorge como opções na posição, no caso Tanto Iago que não no jogo fosse. contra a Eslovênia, que o Raulzinho machucou, o Petrovic não botou o O Alexei. Petrovic rodou com Huertas e Jorginho. Então, É. o Alexei era um corte certo. Era para o caso mais grave. Iago e Raul não tem condição alguma de jogar o pré-olímpico. O Alexei vai ir para desafogar, para ser esse 12º jogador. Então, era um corte certo. Acredito eu que não tinha possibilidade alguma do Alexei estar na lista final. Muito bom o Alexei, tá? É um armador muito bom, que jogou na Europa na Sim. última temporada. Tem muito teto ainda de evolução, por mais que seja mais velho que Iago, mais velho que Raul, mais velho que Jorginho. O Alexei está dando um salto na carreira por agora, né? Deu nessa última temporada, deve continuar dando. Ele tenta buscar aí a manutenção na Europa, mas ainda está no nível abaixo da competição do pré-olímpico, ainda está num nível abaixo em comparação a Iago, Huertas e Raul. E ele deu azar também, porque o corte é muito alto, né? A linha de corte É. para comparação com o Huertas, Iago, Raulzinho e Jorginho, o Alexei acaba caindo por conta disso, né? Por melhor que ele seja, ele ainda não consegue desempenhar no mesmo nível desses caras. E o Tim Soares, cara, o Tim Soares é uma coisa mais complicada, porque o Tim fez uma Copa do Mundo boa, ele participou bem do último ciclo da seleção Sim. brasileira na Copa, mas ele sofreu muito com lesões em uma liga que não é tão competitiva. O Léo Mendel joga na mesma competição, que é o Campeonato do Japão, mas o Léo esteve saudável ao longo de todo o ano e melhorou ainda mais fisicamente. O time decaiu, né? O time estava realmente numa sintonia abaixo da seleção, nesses amistosos, cometendo muitas faltas, problemas defensivos. Talvez por conta dessa série de lesões na temporada tenha impactado um pouco nesse ritmo de jogo do time. E o Brasil é uma seleção que já tem ali uma mãozinha surgindo. Muita gente pensava que o corte final seria entre Didi, Felício, Tim Soares, Mãozinha.
na minha visão, a ideia era realmente Tim Mãozinha, porque são dois jogadores com características meio parecidas, né? Atléticos, altos, que podem espaçar quadro. O Felício já é um jogador mais forte, que fica somente preso ao garrafão, pode chutar de média distância, às vezes os 3 pontos, mas raramente. É uma característica diferente, né? Então, a linha de corte não estava entre Tim e Felício, por exemplo, porque são dois jogadores diferentes, que você pode Sim. ter os dois dentro do seu time, da sua rotação. O Felício pode ser muito importante contra jogadores grandes, né? O Mamu da Geórgia, o Vucevic de Montenegro, que a gente vai enfrentar amanhã. O Tim Soares já não oferece isso. O Mãozinha hoje está muito melhor fisicamente e mentalmente do que o Tim Soares, principalmente por estar numa fase melhor, vir de um ano melhor que o Tim Soares O e ter momento um do teto Mãozinha é bem muito bom, melhor. né? Muito bom, não tem como, não teria como o Petrovic deixar o Mãozinha de fora, por mais dificuldades que ainda tem o Mãozinha em competir em alto nível, principalmente contra pivôs maiores, né? Mas o Mãozinha é muito atlético, polivalente, ele pode jogar tanto na 3 quanto na 4 e na 5, em formações mais baixas, em formações mais altas ele pode jogar na 4 junto com o Caboclo, com o Felício, ele dá muito mais opções do que o Tim Soares, por exemplo, que se mostrou um pouco abaixo fisicamente, e em questão de ritmo, ele realmente é o que justifica o corte dele. Não fez nenhum amistoso que tenha enchido os olhos, que tenha justificado que ele pudesse estar entre os 12. E, obviamente, né, o Petrovic gosta muito mais do Didi Lousada, do ala que ele sempre pediu, né, tanto questionou o desfalque do Didi no último pré-olímpico, um chutador maior, um chutador a mais para a rotação, um cara que pode defender também. Inclusive, com o Luka Doncic jogando pela Eslovênia, os defensores individuais dele eram Jorginho e Didi. Quando o Sim. Jorginho não estava em quadro, o defensor era o Didi. Então, o Didi tem mais a oferecer defensivamente e taticamente para essa seleção do Petrovic, Muito pensando, atlético obviamente, no também, no atleticismo Petrovic, do Didi, do que no excelente Tim também. Soares. Sim, de fato. O Didi não teve uma boa temporada pelo Flamengo, muito pelo contrário, acredito ter sido uma temporada decepcionante. Mas pensando no encaixe dentro da seleção, o Didi faz mais sentido para mim dentro da ideia do Petrovic do que o Tim Soares. O Tim Soares é um jogador que talvez ajude mais? Talvez. Mas nesse momento, não. Nesse momento não é o que o Brasil precisa. A gente já tem Caboclo, Mãozinha, Lucas Dias e Felício, com 4 jogadores grandes. E pelo que os amistosos proporcionaram, o Léo Mendel pode ser um jogador para fazer a posição 4 também, numa formação que o Petrovic testou em alguns jogos, em alguns momentos, né, desses jogos amistosos. Então o Didi é importante, eu não sei se ele vai ser o 12º jogador da rotação, né, o último atleta a entrar, mas de fato ele é muito mais a cara do Petrovic. O Petrovic sempre quis trabalhar com um jogador como o Didi, não à toa foi o Petrovic que lançou o Didi na seleção, assim como ele fez com o Iago, assim como ele fez com o Gui Santos, ainda com 17 anos os três. Então é um jogador que ele sempre gostou. O Petrovic sempre gostou muito do Didi, e ele não tem uma relação tão grande com o Tim Soares, né? O Tim começou a aparecer realmente com o Gustavinho. Então, isso explica talvez o corte do Tim e a entrada do Didi entre os dois. Eu acredito que o próprio Didi não tinha chance de ficar fora do time do Petrovic. Para todo mundo era o corte certo, junto com o Alexei. Depois dos amistosos, o Tim começou a ganhar nome nessa linha de corte. Mas conhecendo o Petrovic, entendendo como funciona a cabeça dele, acredito que não tinha chance do Didi ficar de fora dos 12, porque é um jogador que ele gosta muito, ele sabe muito bem como utilizar o Didi, o técnico que consegue fazer o Didi recuperar o bom basquete, jogar realmente da maneira que o Didi precisa jogar, da maneira que o colocou na NBA, né? É o Petrovic. O Petrovic é realmente esse cara e não tem outra pessoa que eu confie mais para fazer o Didi jogar basquete. Cara, sinceramente, eu nunca achei que o Didi seria o cortado. Eu achei que tava muito entre Tim, o Alexei e o Felício. Eu achei que tinha risco do Felício ser cortado, só que pelo primeiro quarto que ele fez contra a Eslovênia, o jeito que ele entrou, ele começou bem o jogo, né? Começou como A titular. questão do Felício é sempre física, né? A gente não, o Felício tem É, talento. O Felício fez uma baita temporada no Granada da Espanha, mas a gente nunca sabe se o Felício está bem fisicamente. É uma incógnita. E ele mostrou que, por mais lento que seja o ritmo de jogo dele, ele pode ajudar mais que o Tim Soares, principalmente para brigar lá dentro. Né? Um cara de peso. Realmente vai ajudar, seja para fazer o trabalho sujo embaixo do garrafão ou para converter cestas fáceis. É alguém muito mais pesado que o Tim Soares, que, por mais que seja grande, é um jogador que espaça quadro, ok, mas ele tem muitas dificuldades defensivas. No ataque também estava cometendo muitas faltas. Então isso explica a entrada do Felício. Acho que para os confrontos que a gente vai ter ao longo do pré-olímpico, o Felício é muito mais útil que o Tim Soares, muito mais.
E características diferentes, né? Igual você falou, o Tim Soares, o Mãozinha, executa as mesmas coisas, basicamente, e faz Uhum. melhor, e vive um momento melhor. Então, por característica, realmente faz bem mais sentido manter o Felício do que manter o Tim. E aí, você tocou na questão dos amistosos, eu queria passar por esses 3 amistosos que o Brasil fez. Né? O Brasil enfrentou Polônia, Eslovênia e o Croácia. segundo, Croácia. 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 Inclusive, que o Rezonha jogou aquele jogo foi sacanagem, jogou muito. Eu queria saber a sua visão sobre esses 3 amistosos. Eu comentei sobre os 3 jogos e eu falei que, cara, deu para enxergar muita coisa boa. Por exemplo, eu gostei muito da forma como que o Huertas ainda consegue impactar bem dentro do jogo. É impressionante como o time muda com o Huertas em quadra. O Raulzinho contra a Croácia fez um ótimo jogo, apesar da derrota. O Caboclo, assim, é chovendo molhado elogiar o Caboclo. Impressionante como ele tá num nível muito acima. É bizarro quão bom é o Caboclo. O Didi fechou bem também contra a Eslovênia, fez um bom jogo contra a Eslovênia e tudo. Eu queria saber de você, o que você achou desses 3 amistosos? O que você gostou, o que você não gostou tanto? Claro, acho que a resposta, a primeira resposta que vem é a questão das bolas de 3, né? Que tem sido um problema do Brasil desde a Copa do Mundo. Os turnovers apareceram muito contra a Eslovênia, o Brasil teve muitos problemas com isso. Mas eu queria saber de você, o que você gostou, o que você não gostou, quais testes que o Petrovic fez que você acha que foram válidos, que foram interessantes? Uma visão meio que geral desses 3 amistosos. Cara, eu vou por partes, mas só para dar uma geral sobre esses amistosos, foram ótimos testes. Acertaram muito nos confrontos, porque são coisas que a gente pode encontrar no próprio pré-olímpico, né? São 3 seleções europeias de bom nível, principalmente Croácia e Eslovênia, que apesar da derrota, o Brasil conseguiu lutar até o final contra seleções de alto nível da Europa, né? Um basquete europeu jogado de qualidade. A Croácia com Zubac, com Ezonja, com Dario Saric, Jalen Smith, é uma Croácia muito forte, que busca aí uma vaga também nas Olimpíadas. O Brasil sofreu muito com o Ezonja na defesa, né? O Gui Santos teve muita dificuldade para controlar o ataque da Croácia, mas são testes. Os testes, para mim, foram muito bem feitos. O Brasil com muitas coisas positivas, algumas outras coisas também negativas, mas eu gostei da fisicalidade dos confrontos, principalmente no jogo contra a Croácia. Foi um jogo muito físico. Contra a Eslovênia, já no ritmo mais abaixo, principalmente porque o Luka estava se contendo um pouco e ainda assim fez 32 pontos, Impressionante. mas a Eslovênia jogou no ritmo mais abaixo. Para mim, o Brasil testou todas as oportunidades que tinha, principalmente em questão de matchups, né? Quem vai defender quem, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Contra a Polônia, eu senti muita falta de um armador, porque o Huertas não estava disponível, o Raulzinho jogou só de 19 minutos, o Iago ainda estava machucado, então O surgiu a Jorginho foi bem necessidade. mais utilizado, né, O como Jorginho armador, foi né? bem mais utilizado e eu não gosto do Jorginho na 1 na seleção. Eu também não gosto. Não me agrada. O Jorginho tem uma dificuldade de playmaking bem grande dentro da seleção. Não é o mesmo Jorginho de Franca, não adianta Você não vocês sente que ele virem. fica desconfortável jogando na 1? Eu sinto que ele fica desconfortável. Eu não sei se desconfortável, mas me parece menos confiante. O Jorginho ele cumpre na seleção um papel tático, que é muito mais importante para a seleção do que o papel técnico dele, que ele cumpre no Franca, por exemplo, jogando aqui no NBB. Cumpriu e vai cumprir nessa temporada. E o Jorginho tem uma questão de que ele compete com. É o mesmo caso do Alexei. Ele compete na posição 1 com Huertas, Iago e Raulzinho. E ele não é melhor armador que nenhum dos 3. Ele está muito longe dos 3, inclusive. Então o Jorginho, por ter 1,97, ser um armador de 1,97, ele jogado na posição 2, ele ajuda muito mais. Ele defende o melhor atacante do outro time. O Luka Doncic, por mais que tenha feito 32 pontos, o Jorginho defendeu muito bem. O Luka fez 32 porque ele é o Luka Doncic. Ele Não vai tem o que fazer fazer. 32 pontos, não tem muito o que fazer. Mas o Jorginho cumpriu bem o papel e ele é um defensor de elite. Isso de fato é inegável. Ele pode defender da 1 até a 4. Se cair no mismatch, o Jorge consegue defender talvez até um pivô. É um jogador fundamental para se ter na seleção, mas ele na 1 não me agradou contra a Polônia. O Brasil fez um jogo muito bom dentro do garrafão. Internamente, Caboclo e Mãozinha voaram nesse jogo. Dominaram, Léo né? Mendes e o Gui foi muito bem também. Lucas Dias teve seu destaque, mas era um teste muito mais tranquilo do que seria contra a Croácia e a Eslovênia. A Polônia estava sem o Sohan, que é o ala pivô do San Antonio Spurs, e é uma seleção um pouco mais fraca do que as outras duas. Mesmo assim, valeu o teste, o Brasil fez um bom jogo, ganhou quando tinha que ganhar.
Contra a Croácia, sofreu muito com o Hezonja e com o Saric, principalmente com o ala do Real Madrid, né? O Hezonja fez o que quis, foram 39 pontos para ele, surgiu ali um alerta defensivo dentro da seleção, mas o Brasil teve bons momentos ao longo do jogo contra a Croácia, né? O Huerta já mostrando para o que veio, o Raulzinho também fez um bom jogo, o Benítez saindo do banco mostrou que pode ser muito importante. Bom. O Caboclo, né? Cara, o Caboclo é uma questão assim, ele precisa parar de cometer falta em bloqueio e precisa parar de se pendurar em faltas. Se ele fizer isso, o Brasil realmente... Enquanto o Brasil tiver o Caboclo em quadra, o Brasil é uma seleção de alto nível. O Caboclo precisa ficar em quadra o máximo que puder. Se ele quiser descansar 5 minutos, tá ótimo. Joga 35. Muito da busca olímpica do Brasil vai passar pelo Caboclo. O Iago é muito importante, é o dono dessa seleção, de fato é o protagonista. O Raulzinho é o melhor jogador em nível técnico. O Brasil tem bons valores, mas o jogador fundamental realmente no time do Brasil é o Caboclo. O Caboclo é quem vai definir o jogo. Se o Caboclo estiver mal, o Brasil não vence. Com o Caboclo em um jogo ruim, o Brasil não consegue vencer. Se o Caboclo se empendurar cedo em faltas, o Brasil vai sofrer muito. E isso não é culpa do Felício, não é culpa do Mãozinha, não é culpa do Lucas Dias. Eles não vão conseguir suprir realmente a saída do Caboclo, porque o Caboclo é muito bom. O Caboclo é outro nível. O Caboclo ele é jogador de NBA e não é só para fechar a rotação. O Caboclo é realmente com a cabeça no lugar, com as coisas encaixadas, ele sabendo jogar seu basquete. Ele é um jogador fenomenal, mas ele tem problemas. Um dos maiores problemas é essa exceção de faltas. Ele comete muitas faltas bestas em bloqueios, faltas de rebote ofensivo, né? A famosa loose ball fall. Então o Caboclo precisa tomar cuidado com isso. O Brasil depende muito do Bruno Caboclo e mostrou isso nos 3 amistosos. Contra a Eslovênia, o primeiro quarto foi muito bom. O Petrovic aproveitou tanto no jogo contra a Croácia quanto no jogo contra a Eslovênia para fazer testes de possíveis rotações. Eu não gostei da rotação que ele coloca com o Gui Santos na 2 e o Léo Mendo na 3. Achei uma rotação muito lenta, apesar de alta. Pode ser que funcione contra os times, né, a Geórgia, que é um time mais alto, contra Montenegro, que apesar do Vucevic não é um time tão alto. Enfim, são variações que podem ser colocadas em prática dentro do pré-olímpico, mas eu particularmente não gostei nos amistosos. Acho que vale o teste ali, é o momento que você está para errar, é o momento que você pode testar uma coisa que não dá certo, é o momento que você pode fazer uma coisa dar certo, inclusive. Então, eu gostei de todos os testes que o Petrovic fez. Ele começou com Felício titular contra a Eslovênia, jogando com o Josh Nibo. Pode ser que ele comece amanhã com o Felício titular para defender ali o Vucevic, que aí você afasta o Caboclo, né, tecnicamente, de uma possibilidade dele se pendurar em faltas mais uma vez. Então foram muitos testes. O teste do Didi também entrando bastante contra a Eslovênia foi algo que me agradou. Eu juro que eu queria ver mais um pouco mais do Mãozinha nesses 2 últimos amistosos. Ele foi muito bem contra a Polônia, mas o Mãozinha ainda tem dificuldades contra pivôs grandes, né? Então Zubat e Nibo seria um duelo bem complicado para ele. Mas me agrada a possibilidade do Mãozinha jogar na 4 junto com o Caboclo, com o Felício. Ele trabalha muito bem no pick and roll, então com o retorno do Diago, com Huertas e Raul 100%, acho que o Mãozinha pode ser bem útil em alguns jogos desse pré-olímpico. Não todos, mas não dá para cobrar do Mãozinha que ele joga em alto nível os 4 jogos, não é o papel dele, não é a função. E vale lembrar que é o primeiro grande torneio do Mãozinha com a seleção, né? Então o Mãozinha ainda tem um teto muito grande. Alguém para o futuro que está aí justamente porque se destacou muito nessa temporada e não tinha como deixar de fora. Mas é alguém que ainda precisa ser muito lapidado. O Mãozinha tem muita coisa para evoluir ainda, muito fundamento. É um jogador tecnicamente cru ainda, mas que já entrega muito nessa versão desatualizada, digamos, do Mãozinha. Mas no geral, cara, foram bons testes. O Brasil testou tudo que precisava. Testes físicos, o Brasil conseguiu entender como que é jogar fisicamente contra uma seleção que realmente vai se impor, que foi o caso da Croácia. Testes técnicos, que aprendeu a jogar contra um jogador de alto nível, que foi o Hezonja e o Luka Doncic. Tomou 39 de um e 32 do outro? Tomou, mas paciência, amistoso. Não pode repetir isso no pré-olímpico. A gente não pode tomar 40 do Vucevic e 55 do Bertans, né? O Brasil tem que evitar esse tipo de coisa. Mas os testes foram muito válidos. Eu gostei bastante dos amistosos.
Alguns chegaram a me falar que tirar pontos positivos dessas derrotas era ficar romantizando o Brasil perder. E não, cara, amistoso é justamente para isso. Não é, se o Brasil ganhar de 60 pontos da Eslovênia, não vai significar nada. Perdendo de 6 também não significa. São testes para o Petrovic conhecer o elenco, entender o que vai acontecer. Mas agora ele tem uma dificuldade que ele não conseguiu colocar em prática nos amistosos, que é o retorno do Iago. Como que encaixa o Iago nesse time? Então é uma dor de cabeça positiva para o Petrovic, né? Que vai ter isso, é o melhor jogador de volta, mas com pouco tempo para reencaixar ele nesse sistema que ele propôs nos amistosos. Ainda mais na questão defensiva, né? Por conta do Iago, questão do tamanho, né? Um jogador que com certeza os adversários vão explorar bastante. E aí, entrando nessa. Só para Por favor, completar, o Iago evoluiu muito a defesa essa temporada. sim, no Estrela melhorou. Vermelha. Viu? Importa muito você jogar em alto nível na Euroliga. Pode não parecer, mas o Iago continua o mesmo ótimo jogador. Mas os defeitos do Iago são menores agora depois de uma temporada na Euroliga. Não, e renovou, né? Renovou por mais 3 anos, né? Então, ele tinha contrato até 2026, agora vai até 2027. São mais 3 anos de Estrela Vermelha, mas tecnicamente a renovação foi por mais um ano, né? Estendeu um ano no vínculo de contrato. Não, e tá jogando E muito. ganhando bem melhor, né? Porque ele recusou a oferta milionária da Rússia. Então, Iago merece. Tá jogando muito. Não, jogando demais, jogando demais. Na Summer League que ele disputou pelo Bulls, nossa, Foi muito ele bem jogou também pelo Bulls. muito, jogou muito, jogou muito. Eu achei que em algum momento da temporada ele ia ganhar alguma oportunidade para pelo menos vir do banco. Não aconteceu lá, mas ainda vejo isso acontecendo, porque o Iago ele tem um nível muito, muito alto. E Bom, aí, entrando. eu sou do time que torce sempre algo continuar na Europa, né? Mas o pessoal quer ver ele na NBA e eu não ficaria triste, obviamente, mas eu espero que ele continue na Europa, com todo respeito aos amigos fãs do melhor basquete do mundo. Porque na Europa também tem a questão de lá ele ter um protagonismo muito maior do que ele vai ter na NBA. Sim. Isso é um fato. Vai jogar muito mais na Europa do que ele vai jogar na NBA. Até pela questão do tamanho, né? Na NBA, infelizmente, ou felizmente, não sei, essa questão do tamanho acaba pegando muito na posição de guarda hoje, né? Que hoje os guards da NBA. O Campazzo sofreu muito, o Teodosic sofreu muito na NBA, é bem difícil. Não, o Teodosic admito que é uma das grandes frustrações que eu tenho, porque eu fiquei numa animação incrível quando o Teodosic chegou na liga. Porque ele já chegou consolidado, né, na NBA. Chegou consolidado como um dos melhores passadores do mundo. Fácil, Ele era cara. listado, né? O pior problema é defensivo. A defesa é sempre o pior problema. No ataque, o Teodosic encontrava o melhor passe, o Campazzo fazia a correria dele, mas defensivamente é bem difícil manter o nível. Agora a minha nova ilusão agora é o Juan Nunes, que foi draftado agora pelo Spurs na segunda rodada. Que inclusive foi banco do Iago no Ratio Farm 1 na primeira temporada, e o Jorginho, infelizmente, não conseguiu colocar o Juan Nunes no banco. Muito da decepção, entre aspas, né? Porque o Jorge fez uma boa temporada na Alemanha, mas o fato dele não ter conseguido fazer uma temporada ainda melhor foi o Juan Nunes em um ano de draft, né? Que é muito bom jogador, inclusive. Eu gosto muito dele, assim, ele no Mundial eu achei incrível, a forma como ele armou aquela seleção da Espanha, que assim, jogando no meio de... Ele é fruto do Pique Espanha, né? Então, para jogar no pick and roll com o Embanyama, ele vai aprender muito, inclusive, com o Chris Paul, viu? Vai ser uma escola importantíssima pro Juan Nunes. Não, eu achei excelente o Chris Paul ter ido para lá muito por conta dele. E aí, entrando na questão dos adversários do Brasil, começando com os que a gente já sabe que o Brasil vai enfrentar, né? Camarões e Montenegro. Eu queria saber de você um pouquinho sobre esses dois times. Montenegro, a gente sabe, tem o Vucevic, que é o mais conhecido pela galera, pivô do Chicago Bulls, um cara extremamente experiente, excelente jogador. Já Camarões é uma seleção que a galera não conhece tanto, né? O Siakam, que seria o grande nome da seleção, não vai jogar, né? Já foi anunciado que ele não vai jogar. Mas eu queria saber de você um pouquinho sobre esses dois primeiros adversários do Brasil, e aí depois a gente entra nas possibilidades, né? Filipinas, Geórgia, obviamente Letônia, grande favorita. Primeiro, Camarões e Montenegro. Qual que é a sua visão sobre os dois times? Onde que o Brasil pode encontrar dificuldade nesses dois times? Lembrando que amanhã o Brasil estreia contra Montenegro, 9h30 da manhã. É importante a galera já anotar na agendinha aí. Já colocar o despertador, porque o jogo é cedo, viu? E Montenegro pode trazer muitas dificuldades para o Brasil. O Brasil já enfrentou o Montenegro 2 vezes nos últimos anos, né, com o Petrovic sob comando da seleção, em amistoso antes da Copa do Mundo e na própria Copa do Mundo de 2019. 2 vitórias do Brasil contra Montenegro, que já tinha o Vucevic nessa época. Nesse período
sem jogos entre Brasil e Montenegro, Montenegro teve alguns bons períodos, viu? Jogou contra os Estados Unidos, eu não sei se você vai lembrar, se chegou a acompanhar na última Copa. Montenegro deu muito trabalho para a seleção Sim, estadunidense. nossa. Muito trabalho. Eu não lembro qual foi o placar final, mas Montenegro foi para o intervalo vencendo os Estados Unidos. Então, é um time que não é fácil de se enfrentar, né? No Eurobasket perdeu só para Turquia e Espanha. Então, é um time que realmente não é de primeiro escalão da Europa, mas é muito forte ainda assim, né? Além dessas derrotas para Turquia e Espanha, perderam nas quartas de final, só engano, por 6 pontos, somente para a Alemanha, que é a atual campeã do mundo. Então, é um time que, na hora realmente de disputar, consegue crescer, não só por conta do Vucevic, mas também por conta do Kendrick Perry, que é um armador naturalizado montenegrino, né, que joga pela seleção de Montenegro, e foi um dos destaques da seleção enquanto o Vucevic esteve fora, principalmente nesse Eurobasket, né? O Montenegro vai ter alguns desfalques, né? Não vai com o time completo, como o Brasil vai, apesar do Iago e do Raulzinho não estarem totalmente 100%, o time está completo. Montenegro tem alguns desfalques, mas também tem alguns reforços para esse pré-olímpico. O Marcos Simonovic, jogador que já passou pelo Chicago Bulls, chegou a jogar a Sim. Summer League pelo Bulls ano passado junto com o Iago, tá no Besiktas hoje, jogou Bom no Estrela jogador, Vermelha Simonovic. também, é um dos destaques, né, dessa equipe de Montenegro, e também o Dino Radončić, que é um jogador que joga hoje no Bayern de Munique, da Euroliga. Então é um time que tem algumas boas peças, não é um time muito, muito, muito pavoroso, não é um time que a gente coloque ali como possível candidato para brigar por esse pré-olímpico, mas tem que ficar de olho, porque se a gente pega um Vucevic numa noite inspirada, a gente pega um Kendrick Perry numa noite inspirada, e esses jogadores de rotação ajudando bastante a seleção de Montenegro, o Brasil pode ter algumas dificuldades. Mas tem que tomar cuidado, principalmente nesse jogo interno com o pivô do Chicago Bulls, que pode ser realmente o principal nome dessa competição individualmente, né? O Brasil tem bons nomes, a Letônia tem um time coletivo muito forte, mas parando para pensar em questão técnica, talvez o Vucevic seja o melhor jogador desse pré-olímpico. Então não dá para você descartar uma seleção de Montenegro com um cara tão bom comandando o ataque. Uma andorinha só não faz verão. Montenegro vai precisar bastante do Kendrick Perry na armação do jogo para conseguir imprimir o ritmo dele junto com o Brasil, e aí cabe tanto a Raulzinho quanto o Jorginho defenderem aí o armador de Montenegro. Acho que o Brasil tem boas peças para defender, até por isso o Didi entrando nesses 12 da seleção para o pré-olímpico, é um jogador que pode defender, por exemplo, o Dino Radončić. Então, os 12 que o Brasil tem, eu fico tranquilo em relação ao mismatch, a matchups com a seleção de Montenegro. É uma boa seleção, não descarta, não é que o Brasil é totalmente favorito, não tem essa de não existir chance de Montenegro ganhar. O Brasil tem que entrar com os pés no chão e entender que a seleção de Montenegro é melhor que, por exemplo, a seleção da Polônia, acredito eu. Eu vejo Montenegro hoje podendo imprimir mais dificuldades para o Brasil do que a Polônia imprimiu nos amistosos. Não está no nível de Eslovênia, não está no nível de Croácia, mas não é uma seleção que o Brasil tem que ignorar, tem que estudar e realmente entrar como se fosse uma final. Por mais que seja o primeiro jogo, é o jogo determinante. O Brasil precisa porque precisa vencer amanhã. É o jogo que vai provavelmente definir o primeiro lugar do grupo, porque Camarões é o azarão. Exato. Não, Montenegro é uma seleção interessante. O Vucevic realmente ele deve ser. Eu concordo com você. Provavelmente ele tecnicamente é o melhor jogador dessa chave do Brasil, né? Com certeza. Apesar de que na Porque o Geórgia tem Porzingis, alguns nomes Porzingis não interessantes, né? joga, né? O Porzingis Porzingis não não joga, joga. mas o Vucevic é muito melhor que o Mamu da Geórgia, é muito melhor que o Şengeli, é melhor que o Bitadze também. Na Letônia, o melhor jogador é o Bertans, o Vucevic é muito melhor que o Bertans, mas não adianta só você ser melhor, né? Em jogo de seleção Exato. não basta, você precisa realmente ter um conjunto a seu favor. E Montenegro, apesar do Vucevic, não vai ter Ivanovic, tem alguns outros desfalques também, como eu citei, então vai precisar desse conjunto, principalmente contra a seleção brasileira, que é favorita para o duelo, né? Então o Petrovic aí vai ter um certo trabalho, uma certa dificuldade, até por isso a gente comentou da questão do Felício, está entre os 12, ele pode muito bem começar como titular amanhã, por conta desse jogo mais físico, o Vucevic com
pivô mais parrudo, né? Então, Aí você o acha, por Brasil exemplo, o tem Felício de opções. titular, o Caboclo viria do banco ou eu jogaria na 4? O Caboclo? Tá aí uma questão importante, porque você dificilmente pode abrir mão do Caboclo como É. titular, mas ele fez isso no último amistoso, com Lucas Dias e Felício sendo os pilares do garrafão do Brasil. E vou ser sincero com você, cara, pouco me importo com quem vai começar a titular, eu acho que isso não tem significância alguma, o quinteto inicial não muda, não quer dizer que fulano X é mais importante. Em Sim, jogos total. cruciais, o foco é realmente quem vai fechar os jogos e o Petrovic fazer uma rotação correta. Se ele conseguir encaixar a rotação, eu não me importo se o quinteto titular for Huertas, Benite, Didi, Mãozinha e Felício. Para mim não importa. Pode ser esse o quinteto titular, não vou reclamar. O foco é realmente fechar com os melhores e conseguir imprimir uma boa rotação ali dentro de quadro. O quinteto E é inicial eu muito não vejo circunstância tanto de jogo, valor. né? Sim, É total circunstância de jogo, depende porque muito de como o jogo vai estar. Você pode começar com o Felício e o Felício sai 2 minutos depois. e a questão também é muito essa questão das faltas do Caboclo, né? Porque com certeza o Vucevic vai explorar ao máximo o Caboclo em situações de post para tentar Sim. cavar falta, né? Então é algo pro Petrovic ficar bem de olho. E aí, passando agora, Diegão, para os outros, né, times que estão aí no torneio do Brasil, Geórgia, Letônia e Filipinas. Na Geórgia tem alguns nomes que a galera que acompanha a NBA já estão mais acostumados, né? O Bitats e o Mamu. O Bitats, inclusive, eu gosto muito dele. Gosto muito do Bitats, acho ele um jogador bem bom. E na Letônia tem o Bertans, que é o que a galera mais vai conhecer, o Porzingis não vai jogar. Mas para quem acompanha a Copa do Mundo, tem alguns nomes da seleção da Letônia que estão na nossa cabeça, né? O Zagars, né, o armador, é um armador que o Zagars deve jogar o pré-olímpico provavelmente, né? Joga. Joga. Eu acho ele um armador bem bom. E me fugiu o nome, o que meteu 23 pontos contra o Então, Brasil. ele não joga, o Ele não Grazulis está joga, né? fora. O Grazulis é desfalque. Brasil é Lesionou desfalque. também. E na Filipinas, eu não conferi. O Jordan Clarkson vai jogar? Não. Quem joga Não joga o é Jordan a Clarkson. famosa Estrela Caiçoto, mas Jordan Clarkson É, não joga. então. Desses três, Letônia, coletivamente, é a mais forte e ainda tem o fator casa. Mas Geórgia também pode implicar um pouco de dificuldade, né? Caso aconteça um confronto, né? Ó, eu só vou pedir licença para falar um pouco sobre Camarões, que eu esqueci de Ah, sim, comentar. verdade, verdade. O Siaka não joga e os dois draftados, né, o Ives Smith e o Mish, eu não me recordo o nome do querido que foi draftado na escolha 57 pelo Raptors. Se eu não me engano é Shonch, alguma coisa do gênero. Peço perdão aí aos É, camaroneses que nos acompanham, o mas eles Rich não jogam. Chomche. Esse mesmo, o Isso. Rich Chomche. Ele não joga, tanto ele quanto o Ives Smith, que foi a 21ª escolha, não vão participar por conta desse processo de draft, Summer League, né? Primeiro ano deles na NBA, obviamente, o foco é permanecer ali e Não conquistar correr uma vaga risco de nos, lesão também, de alguma coisa do fato, tipo. respectivos times. Mas o Camarões, cara, Camarões teve muitos problemas durante todo o ciclo, porque alguma crise deve estar instaurada lá no país. Eu confesso que eu não sei da situação política atual de Camarões, mas 2021 foi um ano muito difícil, 2022 foi um ano muito difícil para Camarões, e 2023 o começo também foi muito difícil. Chegou um momento que Camarões virou a chave, e esse momento foi a qualificação para o pré-olímpico. Camarões venceu os 4 jogos, os 2 primeiros, a semifinal e a final. Mesmo esquema do pré-olímpico, inclusive. Um time totalmente diferente, com Jeremiah Hill sendo o principal jogador, e uma seleção que venceu Tunísia e Senegal. Tunísia que foi a campeã do Afrobasket em 2021, Senegal que foi bronze nesse mesmo Afrobasket que contava com 16 seleções, e Camarões foi a pior. Camarões chegou em 2021 sendo a pior seleção da África e chegou agora em 2024 representando a África no pré-olímpico. Então, é uma seleção que a gente não conhece muito, porque não teve um ciclo. Camarões não teve um ciclo. Camarões jogou só os últimos 4 jogos juntos e ainda assim conquistou essa vaga. Nos amistosos, Camarões perdeu para o Egito por 7-8, 7-4 e conseguiu vencer a Geórgia por 6-8, 6-7. 67, 66, eu não vou lembrar de fato o resultado, mas conseguiu vencer a Geórgia por 1 ponto no amistoso fechado. A gente não sabe quem é que jogou da Geórgia, quem é que jogou de Camarões, mas não é uma seleção boba, viu? Não sei se coloca muito perigo para a seleção brasileira, não consigo dizer a ponto de temer Camarões, mas não é uma seleção onde o Brasil vai conseguir colocar 60 pontos de vantagem.
Não é uma seleção como é Bahrein, por exemplo, que tem outros pré-olímpicos e não tem nenhum jogador de destaque. A gente tem o Jeremiah Hill, a gente tem o Paul Eboa, são jogadores que não têm medo de jogar físico. Camarões não tem nada a perder. Chegou ali, já é uma vitória para eles estarem no pré-olímpico. Camarões não tem medo de jogar físico, não tem medo de chutar de 3 pontos. Então, se o Brasil chegar não conhecendo nada sobre essas seleções, né, Filipinas eu acho que não vai incomodar tanto Geórgia quanto Letônia. Mas se o Brasil chegar num jogo contra Camarões, principalmente se sofrer muito contra Montenegro, e é por isso que é importante a vitória contra Montenegro já nessa estreia, porque você chega muito mais leve para enfrentar uma seleção que praticamente boa, né? Você não conhece. E é bom porque, se eu não me engano, o jogo entre Montenegro e Camarões é no dia 3. Então, quarta-feira, o Brasil já vai conhecer um pouco sobre a seleção de Camarões. E aí, quinta, já enfrenta num back-to-back de Camarões. E a questão é realmente pensar dentro desse detalhe. Você não pode subestimar nenhuma das seleções do pré-olímpico. Por mais que seja mais tranquilo você enfrentar Camarões do que Letônia, do que Geórgia, do que até próprio Montenegro, não é uma seleção boba, não dá para você chegar achando que vai meter 60 pontos de vantagem, que vai fazer Camarões jogar no seu ritmo, que vai ser um jogo treino. Não tem Pascal Siakam, que era realmente a grande chave de Camarões para tentar buscar uma vaga olímpica, mas Camarões está realmente mais determinante a ter um ciclo respeitoso, um ciclo renovado. Então, não é a mesma seleção de Camarões que jogou o Afrobasket, por exemplo, não é a mesma seleção de Camarões que jogou uma outra competição na África em 2022, que praticamente não ganhou de ninguém, ganhou só da Ruanda, fez 50 pontos numa vitória totalmente num jogo horrível. Então, o Brasil precisa tomar cuidado. Não dá para você subestimar e entrar de salto alto. É uma coisa que eu espero que a seleção não faça, principalmente nesse jogo contra Camarões. Agora, quanto ao outro grupo, obviamente Letônia, cabeça de chave, donos da casa, quinto colocado no último Mundial. A bola está toda com a Letônia. A favorita é a Letônia, o Brasil é o time que está ali para ser underdog, né? Por melhor que tenha sido a seleção brasileira na última Copa, não chegou perto do que foi a Letônia. Então a Letônia é realmente o time a ser batido. Toda a pressão está em cima da Letônia. O Brasil, se conquistar a vaga, é perfeito. A gente pode fazer um churrasco no domingo que vem. A gente pode fazer uma festa na próxima semana. Mas a obrigação de conquistar a vaga para Paris 2024 é da Letônia. A Letônia foi quinta colocada, fez uma das melhores Copas do Mundo, né? Até melhor que algumas seleções que subiram para o pódio, por exemplo. Ficou muito próxima de vencer seleções como a Alemanha, que foi a atual campeã. Deu um baile no Brasil, O Grazulis fez 24 pontos naquele jogo, a Letônia chutou 49% do perímetro. Não, incrível, tudo caiu para os caras. O destaque da Letônia é justamente quem está no banco, que é o Luca Banchi, um técnico fenomenal, um estilo de jogo absurdo dos letões, um jogo rápido, com rotação de bola. O Zagars teve o recorde de assistências quebrado por ele na Copa do Mundo, teve jogo com 17 assistências, porque a rotação de bola da Letônia no ataque é muito forte. É um time onde todo mundo espaça a quadra, todo mundo chuta para 3 pontos. Bertans, tem o Roland Smith também, o Zagars é um cara muito rápido, o Brasil precisa ficar de olho. O outro Bertans, que é o Daires, irmão do Davis, o próprio Rodion Kurucs. Então é um time com muitas peças que podem incomodar a seleção do perímetro. E aí, talvez por isso, a gente tenha ali uma boa notícia com o Jorge, com o Didi, sendo esses defensores de perímetro, o Raulzinho também podendo ser um diferencial, porque a Letônia não sabe o que esperar do Raul. Ele não jogou no último jogo do Brasil contra a Letônia e fez muita falta, viu? O Raul realmente seria um defensor muito bom ali para os Zagars, uma coisa que o Iago sofreu bastante contra a Letônia. Já a Geórgia é uma seleção que poucas pessoas conhecem, não fez uma Copa do Mundo tão boa, até por conta do Schengelia não estar no seu melhor nível no ano passado, em 2023. Ele deu o upset dele realmente nesse ano pelo Virtus Bolonha na Euroliga. Foi um dos melhores jogadores da Europa na atual temporada, um dos jogadores mais cobiçados, inclusive. Muitos times querem contar com o talento do Schengelia. E se ele assumir esse papel de protagonismo, ele pode dar muita dificuldade tanto para a Letônia quanto do Brasil em uma eventual semifinal, caso aconteça. É um time muito grande, né? Tem o Mamukhilav, que é o pivô do San Antonio Spurs. Acredito que a maioria que está nos acompanhando aqui vai conhecer mais o Mamu do que o próprio Schengelia. Mas o Brasil precisa tomar cuidado com esse garrafão alto da Geórgia. Em algum momento eles podem jogar com o Schengelia na 3, o Mamu na 4 e o Goga Bitadze na 5ª.
aqui na posição 5. Então é um time que pode ser muito alto, mas tem uma dificuldade muito grande que é o perímetro. A Geórgia praticamente não funciona do perímetro. São jogos com 20% dos 3 pontos, 25%, sempre lá dentro na área pintada por conta disso. Uma das principais dificuldades da Geórgia na Copa do Mundo foi que o armador deles era muito ruim, que era o Taide McFadden. Era um jogador que era mais uma âncora do que uma ajuda, um auxílio realmente para o time. Agora eles não têm mais essa dificuldade. Eles trocaram o armador naturalizado. Agora é o Joe Thomason, que jogou a última temporada da Euroliga pelo Maccabi Tel Aviv. É um jogador que pode ajudar muito mais no ritmo de jogo dentro do perímetro do que o McFadden. Então vai ser bem interessante ver esse primeiro duelo. Eu estou mais ansioso, inclusive, para ver o primeiro jogo entre Letônia e Geórgia do que o jogo entre Brasil e Montenegro. Acho que vai ser bem mais definitivo para essa primeira fase esse jogo, e eu não me surpreenderia, de fato, não ficaria surpreso se a Geórgia buscasse ali uma vitória contra a Letônia, porque a Letônia, por melhor que seja, eu ainda tenho esse pé atrás, porque é uma seleção de um torneio só. Pode ser que faça um ótimo pré-olímpico e consiga realmente uma vaga em Paris? Pode ser, é o que tudo indica que vai acontecer. Eles são favoritos, eles precisam fazer isso. Mas é uma seleção de um torneio só. Não tinha Porzingis na última Copa do Mundo, mas tinha o Grazulis, que foi o destaque com 15 pontos de média. Agora já não tem mais. Né? Vai ser um desfalque realmente importante. Eu quero ver como que o Luca Banchi vai encontrar ali um ritmo de jogo sem seus dois melhores jogadores do ciclo. E essa questão da Letônia ser um time de um torneio só é total verdade, porque não é como se o ciclo inteiro da Letônia tivesse sido um espetáculo. Não, Foi a Copa tanto do que Mundo foi um espetáculo. tanto que por isso que foi surpreendente ver a Letônia chegando tão longe, né? De fato, a Copa do Mundo da Letônia foi um espetáculo, não tem o que a gente dizer, mas é um time diferente. O Zagars, ele foi muito bem na Copa do Mundo, mas ele não é um jogador melhor do que era em 2023, talvez até pior, porque ele passou a temporada toda machucado. O Zagar chegou a voltar nos últimos jogos do time da Lituânia, que é o Wolves, né? Ele jogou ali a partir de abril, então a gente está o quê? Começando julho agora. Ele tem pouco menos de 3 meses de basquete jogado, ele não evoluiu nada em comparação à última temporada. Ele é um jogador talvez até pior por conta desse ritmo ainda um pouco mais lento. A Letônia ainda assim não tem o Grazulis, como eu disse, vale sempre destacar esse fato, né, do Grazulis ser desfalque. Ele é um jogador muito importante, é um cara que consegue criar o próprio arremesso, ele deu muito trabalho para o Brasil, 24 pontos para ele, realmente muita coisa num jogo de basquete FIBA. Nossa, muito. A Letônia perde sua principal arma ofensiva. O Grazulis era um jogador perfeito ali para o sistema do Luca Banchi. Ele era o cara realmente que comandava o ataque, não puxando isolation, era o cara que realmente ficava livre e conseguia matar as bolas. Então, o Brasil tem agora uma preocupação a menos, né? Você vai ter ali, obviamente, um foco maior no Bertans, talvez no Rodion Kurucs, acho que no Roland Smith também, mas você precisa se preocupar com um cara a menos, pelo menos agora. E pensa como seria com o Grazulis e o Porzingis, seria Não, ainda mais complicado. inacreditável. Então, a Letônia, além de ser uma seleção de um torneio só, até porque não teve mais para provar, ainda assim é a Letônia. É muito melhor você enfrentar uma Letônia em Riga do que uma Espanha em Valência. É muito melhor você enfrentar uma Letônia em Riga do que a Grécia jogando em casa. Até mesmo o pré-olímpico como o da Grécia. O Brasil deu sorte, cara. A questão é, a gente não é favorito, a gente não seria favorito em nenhum torneio. Nenhum torneio o Brasil seria favorito. Mas a Letônia é muito mais vencível do que Grécia e Espanha jogando em casa, por exemplo. De todos os cenários, o Brasil pegou o menos pior, né? Menos pior. De todos os cenários, o O Brasil pegou melhor, o menos pior. a gente não tinha um cenário bom. Não existiu a possibilidade de a gente ter um cenário muito, muito bom para a seleção brasileira. Então, de todos os cenários, esse de fato é o menos pior, é o mais tranquilo. Não é porque a Letônia é fácil, não é. A Letônia, inclusive, jogou um basquete muito melhor do que a Espanha na Copa do Mundo. Inclusive, Sim, venceu a verdade. Espanha. Mas a Letônia deu mais trabalho para o Brasil do que a própria Espanha. Mas ainda assim é a seleção espanhola jogando em casa. Eu tenho muito mais medo de enfrentar uma seleção espanhola em casa do que a Letônia, porque a Letônia é um jogo coletivo muito forte, mas ainda é uma incógnita para esse pré-olímpico. A gente não sabe se eles vão voltar a repetir o mesmo ímpeto de jogo que eles fizeram na Copa do Mundo, principalmente agora com os dois principais jogadores de fora. E eles vão Então, ter que lidar com o fator pressão agora, né? sim, a pressão é toda. Agora, antes a Letônia era a Letônia que era a underdog, né? Era da Letônia que você não esperava nada. Era da Letônia que toda vitória era surpreendente. Agora a Letônia é favorita. É a primeira vez na história da Letônia
que eles vão entrar em alguma competição como favoritos. Nunca aconteceu. A Letônia tenta voltar para as Olimpíadas depois de muitos. A última Olimpíada que a Letônia disputou foi em 1936 no basquete. Nossa. Então são quase 100 anos de ato e a Letônia precisa, porque precisa. Esse é o momento perfeito do esporte na Letônia. Então toda a pressão está em cima do time do Luca Banchi. E é uma coisa que o Brasil pode usar a seu favor. É importante pontuar também que caso a Letônia consiga a vaga, Porzingis também não joga nas Olimpíadas. Já foi Não confirmado joga. que Porzingis volta. Ele vai perder 3 o meses, começo né? de temporada da NBA, inclusive. Ele vai perder o começo inteiro da temporada. Inteiro não, mas vai perder um Inclusive, bom começo. a gente tem até já os grupos, tá, das Olimpíadas. Então, se o Brasil conseguir a vaga, vai jogar no grupo de França, Alemanha e Japão. Vai estrear nas Olimpíadas É. contra a França do Embanyama e vai jogar também contra a seleção campeã do mundo. E para quem não conhece o formato das Olimpíadas, os 2 primeiros de cada grupo se classificam e 2 dos 3 melhores terceiros colocados também garantem vaga na próxima fase. Então, o Brasil vencendo o Japão nesse cenário, supondo que o Brasil consiga a vaga olímpica, pode ser que brigue por alguma coisa ali nos Jogos Olímpicos. Mas eu vou te falar uma coisa: o confronto Bruno Caboclo e Victor Wembanyama já mexe com as Cara, emoções, né? vai ser muito divertido se acontecer, viu? Eu espero realmente que eu posso. Cara, eu vou ser sincero com você. A gente pode chegar e tomar 60 pontos do Embanyama. Eu vou estar sorrindo de orelha a orelha. Nossa! Porque Não, o só de ver de ideal é novo, né, você cara, a estar seleção nas brasileira. Olimpíadas. O Brasil não precisa ganhar medalha de ouro. Seria muito bom se ganhasse, mas não é nossa realidade. Estar entre os 12 melhores times do mundo, estar entre as 12 seleções que estão nas Olimpíadas, é o título do Brasil no basquete. E Hoje é é isso. importante para criar casca para essa nova geração, né? Sim, além disso, é importante para ganhar visibilidade. Sim, total. Porque quem assiste Olimpíadas não assiste pré-olímpico. Pré-olímpico assiste quem é viciado em basquete. Às vezes, sei lá, 6 horas da manhã, o fulano X, que mora em bairro X da cidade X do Brasil, vai ligar a TVzinha, vai colocar ele lá no canalzinho, vai estar passando o basquete brasileiro, ele vai sentar assistir e ele vai se apaixonar. Ou não, mas isso vai chegar realmente na boca do brasileiro médio. O pré-olímpico, a American Cup, Copa do Mundo, não chega. Foca realmente as Olimpíadas. Jogar a Olimpíada é uma coisa assim que pode ser realmente o diferencial para o basquete brasileiro, que esteve fora da última e teve alguns efeitos danosos por conta disso. Então, só de estar em Paris já seria ali um título para a seleção de basquete. Não, seria incrível o impacto midiático. Nesse amistoso contra a Eslovênia, deu pra gente ter uma pequena amostra de como que enfrentar um jogador como o Sim. Luca Imagina você atrai estrear visibilidade. enfrentando o Ibaniama, cara. Ia Imagina, ser você incrível, estreia. ia ser incrível. Um impacto gigantesco. Ainda mais depois pegam a Alemanha, com jogadores também conhecidos, um Franz Wagner, um Dennis Schroeder. Então, realmente, pro basquete brasileiro em si, seria maravilhoso. E o importante, né, Diegão, é que tem chance. Né? Óbvio que a Tem gente tem chance. que respeitar os adversários. Não é Geórgia é um impossível time de forma difícil. alguma. Letônia é muito complicada. A seleção realmente coletiva é muito boa. Joga em casa. Mas o Brasil tem totais condições. E não é pachequismo. Não é, é porque é o Brasil. Não. Você olha para a seleção brasileira, o Brasil tem peças para conseguir chegar lá. Não vai ser uma loucura se o Brasil conseguir a vaga. E isso é importante, né? Que o Brasil é forte. Não é como o Brasil é underdog? É underdog, mas não é uma zebraça, não é? Não, a gente tem totais condições de conseguir essa vitória, até porque, tecnicamente, se a gente faz a lição de casa, a gente vence 3 jogos, é só mais um. Não é que você precisa virar o mundo de cabeça para baixo para conseguir uma vaga olímpica. E a gente ficou quase, cara. Eu sempre sofro. Eu vou torcer contra a Espanha em todos os torneios que eu puder na minha vida, porque a Espanha tirou a esperança do Brasil estar em Paris de vaga direta. Mas, como eu disse, cara, eu podia estar aqui falando com você nessa live totalmente desesperançoso, porque a gente vai enfrentar o Giannis Antetokounmpo num pré-olímpico. Eu podia estar aqui totalmente desesperançoso, porque a gente vai enfrentar a geração espanhola dentro de casa, mas por estar jogando contra uma seleção que não tem tradição, que não tem história, que nunca esteve nessa posição de favoritismo, que nunca realmente jogou, entrou num torneio com essa necessidade de vencer, com essa pressão, como tem sido com a Letônia nesse ponto, principalmente por estarem sem Porzingis e Grasulis,
Eu não digo que o Brasil é favorito, eu não digo que a gente é totalmente capaz de vencê-los, mas eu estou muito mais confortável com esse cenário que a gente está hoje do que com as outras possibilidades que a gente tinha no sorteio do pré-olímpico. Perfeito, perfeito. Para a gente encerrar, Diegão, duas coisas. Primeiro, o Iago, ele tem condições de jogar amanhã ou é algo mais para o final do pré-olímpico? E a outra, eu queria saber de você, na sua visão, e óbvio, assim, é total palpite, futurologia e tudo, mas quais são as seleções que você enxerga hoje garantindo essa vaga nesse pré-olímpico? As 4 seleções que vão conseguir, na sua visão. Começando com a questão do Iago. Cara, é difícil, eu não tenho informação ainda justamente sobre isso, mas eu acredito que Iago, obviamente, não vai ser titular. Eu me surpreenderia bastante caso o Iago fosse titular amanhã. E, obviamente, deixando claro que é opinião e não informação. Se Sim. o Iago está disponível, a gente sabe. Ele não estaria entre os 12 à toa. Então, ele está disponível, ele pode jogar amanhã contra o Montenegro. E se jogar, creio eu que será com restrição de minutos. Nesses 2 primeiros jogos, o Iago vai jogar para recuperar ritmo, como foi no Estrela Vermelho depois que ele se lesionou da primeira vez. Jogando ali 15 minutos já é o suficiente para a gente ter um pouco do Iago que a gente conhece. Não vai ser protagonista nesses primeiros jogos, eu duvido bastante que ele tenha realmente uma função de destaque dentro do time. Mas o foco é realmente a gente ter o Iago na semifinal e na final. A gente tendo o Iago nos 2 jogos mais importantes do pré-olímpico, o Iago que não vai estar 100%, mas se a gente tiver 50% do Iago contra a Geórgia, contra a É. Letônia, num eventual confronto, já é o suficiente. O Iago, 50% do Iago já é muito bom, né? O Brasil ali com 50% de Iago tem muito a oferecer. E eu não sei informar, né? Como eu disse, não é uma informação, mas eu acredito que vai ser dessa forma. Ele vai jogar amanhã com algumas exceções de minutos. E se não jogar amanhã, provavelmente joga na quinta. Se não jogar quinta, provavelmente vai jogar na semifinal. A gente sempre vai ficar com essa dúvida de como que o Iago tá. Mas uma coisa que eu posso dizer é, ele tá disponível. O Iago não está mais lesionado. Ele já fez todo o processo de recuperação, 24 horas por dia, o foco do Iago desde o começo, desde quando ele soube da lesão, era o pré-olímpico. Iago trabalhava dia e noite, 24 horas por dia com os preparadores do Estrela Vermelha, com os preparadores da seleção brasileira, com ajuda externa, realmente focando em estar disponível para o dia 2, que é amanhã. Se vai estar, a gente só vai saber a partir das 9h30. Se o Petrovic vai colocar para jogo, a gente vai saber durante a partida. Mas que ele está à disposição, ele está. Isso eu posso confirmar para quem está acompanhando a gente. O Iago fez um trabalho sensacional. Por mais que a gente não consiga a vaga, por mais que o Iago não consiga ser o Iago que a gente conhece, a gente tem que valorizar o fato dele ter trabalhado incansavelmente depois de uma temporada desgastante. O Iago jogou 3 competições, 4 competições, inclusive, né? Venceu 3 delas, jogou Copa da Sérvia, jogou Liga ABA, jogou Campeonato Sérvio, jogou Euroliga, e ainda assim ele fez esse esforço, obviamente, porque o Iago é o cara mais apaixonado pela seleção brasileira que eu conheço. Ele faz questão, ele não perderia esse pré-olímpico de jeito nenhum. Ele podia estar sem 2 pernas, ele jogaria de qualquer forma. O Iago ia estar entre os 12, mesmo se ele tivesse sem cabeça, sem braço, eu sei que o Iago ia estar lá. Se tem alguém que representa realmente a seleção brasileira hoje é o Iago. Então, mesmo que seja no sacrifício, e a gente pode saber isso depois do pré-olímpico, ele vai jogar. Isso é fato. Eu não consigo ver o Iago não entrando em quadra nesse pré-olímpico, por mais que não jogue 30, 40 minutos, como normalmente é necessário, né? A gente precisou muito do Iago naquela vitória contra o Canadá, que a gente citou no começo do programa. Crucial, crucial. Muito importante contra o Dillon Brooks, que foi um dos melhores defensores da NBA nesses últimos anos. Então, vai ser muito importante ter o Iago de fato. O Iago que a gente precisa, a gente tem que ter ele em jogos contra a Letônia e contra a Geórgia, principalmente. Contra Montenegro e Camarões, eu vejo total condição dos outros 11 conseguirem uma vitória. Eu confio no Huertas comandando a armação da seleção, eu confio no Raulzinho. Então, a gente tem que usar esses jogos não só para vencer, mas também para recuperar o ritmo do Iago. Quanto à outra questão, cara, você me coloca numa saia justa. Mas eu vou apostar no Brasil como vencedor do Pré-Olímpico de Riga, não vou apostar contra. Apesar da Letônia ser favorita, eu não acho que a aposta no Brasil é uma completa loucura. O Brasil tem totais condições de Concordo. vencer. No Pré-Olímpico de Valência, a gente tem a seleção da Finlândia, que não tem Lauri Markkanen, então
um desfalque importantíssimo para eles, mas que venceu, inclusive, a Letônia no último amistoso, viu? A Letônia completa enfrentou a seleção da Finlândia sem o Markkanen e ainda assim venceu por 90-84. Os letões aí com uma dificuldade grande nesses amistosos, uma coisa que me deixa também com o pé atrás aí na Letônia. Além da Espanha e da Finlândia, Bahamas, né? Com DeAndre Barra, Ayton, Eric sim. Gordon e Buddy Hield. O Gordon foi muito mal no último amistoso da Bahamas contra Montenegro. Bahamas foi para o intervalo vencendo, o DeAndre Ayton fez um bom trabalho em cima do Vucevic, mas depois que o técnico de Bahamas poupou o Ayton no intervalo, Montenegro fez o que quis. O Gordon foi muito mal, o Buddy Hield também não conseguiu encaixar, mas são jogadores capazes de fazer 30 pontos no jogo de FIBA. Fizeram contra a Argentina, né, na qualificação para o pré-olímpico. Bahamas deu um baile na Argentina com esses três sendo os jogadores principais. Além deles, tem o menino do draft, que eu esqueci o nome agora, Vijay Edcombe, alguma coisa do gênero, que vai se inscrever para o draft do ano que vem. Ele joga em Baylor, salvo engano. É um moleque de 18, Sim. 19 anos. É o Vijay, isso eu sei. Eu não lembro realmente como que é o nome dele completo. Acho que é Edcombe, alguma É Ed coisa. Combi. Isso, Isso. Ed Combi. Ele é muito bom, muito bom. Vai ser um teste importante para ele. E pensando em draft também, né, ele já está jogando com a seleção adulta. É um cara que vai dar muito espaçamento para esse time de Bahamas, porque é um time que tem Eric Gordon, é um time que tem Buddy Hield, é um time que tem Ayton. Beleza, mas e o restante? Né? Então eles vão precisar bastante dessa rotação para enfrentar a Espanha. Não vai ser fácil, mas eu também vejo o Bahamas com totais condições de desbancar, principalmente se, numa eventual final, esses três fizerem um jogo da vida. Ainda assim, eu aposto na Espanha, coloco a Espanha aí pelo fator casa. Então, Brasil em Riga, Espanha em Valência, na Grécia, no pré-olímpico da Grécia, a gente tem talvez o pré-olímpico mais forte, porque Uhum. além de Grécia e Eslovênia, a gente tem Croácia e República Dominicana. Dominicana não tem Holford, não tem Carl Anthony Towns, mas ainda assim é a República Dominicana, que tem Andrés Feliz, alguns outros jogadores também que podem oferecer algum tipo de perigo para a Grécia, principalmente nesse grupo B, mas que é um time que provavelmente vai estar na semifinal, vai cruzar ali com a Eslovênia do Luka Doncic. E a Croácia, que enfrentou o Brasil, o pessoal conhece bastante, tem um time muito forte, viu? Um time com Muito Ezonha, bom. Saric, Zubat. Você não pode, de qualquer forma. São três, nesse pré-olímpico, a gente tem três seleções que estariam tranquilamente nos Jogos Olímpicos e que disputariam tranquilamente com qualquer seleção ali. Porque Eslovênia e Grécia são capazes. E a Croácia também tem um time muito forte. Eu aposto na Grécia. Muita gente aposta na Eslovênia por conta do Doncic, mas o conjunto grego é muito mais forte do que o da Eslovênia. A Eslovênia tem muita dificuldade para jogar sem o Doncic. O Brasil também imprimiu dificuldades à Eslovênia por conta disso. O Josh Nebo é uma adição muito importante, ele é bem melhor que o Mike Toby. Ele foi muito bom, muito bem na última Euroliga pelo Maccabi Tel Aviv, então uma adição importante essa Ele naturalização do liderou, Josh né, a Nebo. Euroliga em rebotes, não foi ele? Liderou a Euroliga em rebotes na última temporada. Então, o Luka Doncic tem alguém agora mais confiável para fazer um lobby do que o Mike Tobey, por exemplo. E além dele, Prepelic, o Vlak Chanchar, que jogou no Denver Nuggets, salvo engano, na última Sim, temporada. Não sim. sei se Foi. continua por lá. É um Acabou jogador que, lesionando, inclusive, né? Ficou sim, ficou perdendo fora bastante. acho que ele não jogou a última Copa pela Eslovênia, enfim. É um jogador que pode ajudar bastante nesse pré-olímpico, mas ainda assim eu confio no grego, confio no Antetokounmpo, confio no Papagiannis, confio no Alcup. É uma seleção muito mais forte no geral do que a Eslovênia. E tem o mesmo fator que a Eslovênia tem, né? Se a Eslovênia tem o Doncic, a Grécia tem o Antetokounmpo, que está voltando de lesão, né? Mas ainda assim continua sendo o Giannis Antetokounmpo. Acho que vai ser o fator diferencial e colocando ainda a Grécia como uma das possíveis favoritas para os Jogos Olímpicos ali para buscar uma medalha. É um time muito forte. Se realmente for com o Yannis para as Olimpíadas, o que deve acontecer, eu vou me surpreender se a Grécia não brigar. No último pré-olímpico, a gente tem ali Porto Rico e Itália brigando por uma vaga, junto com a Lituânia. Eu aposto na Lituânia com o Sabonis sendo o cara realmente desse pré-olímpico de San Juan, em Porto Rico. Porto Rico é muito bom jogando em casa, é uma seleção que você não pode subestimar nunca. Joga A Itália, certinho, né, cara? A seleção certinho, é porto-riquenha. um time bem, bem, É bem arrumadinho. importante de ficar de olho. E a Itália acho que vai sofrer bastante, viu? Eu aposto até numa final entre Lituânia e Porto Rico. A Itália não tem o Simone Fontecchio
e, se eu não me engano, o Procida também não joga pela Itália. Além disso, o Gallinari está voltando agora, né, de uma temporada meio abaixo do Gallinari, não é mais aquele Gallinari que a gente conhece. Sim. Tem o Nico Mannion, que é o armador que jogou pelo Golden State Warriors há 2 anos atrás, mas não é um armador de elite, então ainda tenho essas ressalvas com a seleção italiana, pode ser que Porto Rico surpreenda. Mas apesar de não ter Valanciunas, o Sabonis é um jogador muito bom dentro do basquete FIBA, assim como ele é na NBA, e é um fator determinante. Então eu aposto nesses 4 times. Né? Passando agora o resumo, Brasil em Riga, na Grécia eu aposto nos donos da casa, Grécia, na Espanha, donos da casa também, Espanha, e em Porto Rico, por melhor que esteja Porto Rico, eu ainda vou de Lituânia, porque o fator Sabonis importa bastante. Eu concordo com você, também seriam os meus palpites. Apesar de eu querer muito ver um Luka Doncic nas Olimpíadas de novo, a Grécia é um adversário muito forte. Esse pré-olímpico é uma tristeza, né, velho? Eu tranquilamente gostaria de ver os 3 times desse pré-olímpico nas Olimpíadas, tranquilamente. Total. A Grécia com o Antetokounmpo, a Eslovênia com o Luka Doncic. Eu gosto muito da seleção croata. Eu acho que o Hezonja é um jogador que teria capacidade hoje para estar na NBA. Pelo que ele fez no Real Madrid na última temporada, eu acho que o Hezonja hoje, o Super Mario, tem condição de jogar na NBA. Não, hoje ele é um jogador muito melhor do que ele era quando ele entrou na NBA. Assim, é outro jogador, tem uma qualidade realmente muito grande. O Saric é um cara que o Dante Exum conseguiu voltar para a NBA, o Hezonja tem toda a capacidade para voltar. Total. O Saric é um cara que deve ter até mais minutos nessa próxima temporada, porque realmente ele no Golden State Warriors ele jogou bem, funcionou super. O Saric pro basquete FIBA é muito melhor do que o Saric para NBA. Ele é o cara, o Saric que é o 4 perfeito pro basquete FIBA. Perfeito. Não, é surreal. E realmente é uma pena, né? Que infelizmente a gente vai ter ou o Giannis ou o Luka ficando de fora. Eu sou muito fã do Luka, a galera aqui do canal sabe disso, mas eu admito que a chance da gente ver o Giannis enfrentando os Estados Unidos, enfrentando a França, me pega também um pouco. Porque, por exemplo, o confronto o Caboclo e o Wembanyama é legal, mas agora um confronto o Wembanyama e Giannis nas Olimpíadas é outro patamar. Só para finalizar, eu vou trazer, como eu trouxe do Brasil também, eu vou puxar aqui os grupos, né, os possíveis grupos dos times nas Olimpíadas. Sim. Vamos supor que Grécia e Espanha vençam os pré-olímpicos de casa, né, os dois jogando em casa. Vão cair no grupo de Austrália e Canadá, viu? Os dois juntos, tanto o vencedor do pré-olímpico da Espanha quanto o vencedor do pré-olímpico da Grécia, caem ali no grupo de Austrália e Canadá. Então a gente já tem provavelmente ali um grupo da morte. Não, já. A Austrália não é boba. Total. E Canadá tem Jamal Murray, tem o Shai. Como eu disse, o pré-olímpico da Letônia dá vaga ali para o grupo com França, Alemanha e Japão. E quem vencer o pré-olímpico de Porto Rico, seja a Letônia, que é a Lituânia, que é a favorita, vai cair num grupo com Sérvia, Estados Unidos e Sudão do Sul. Sudão do Sul vai sofrer bastante nesse grupo, viu? Por melhor que tenha sido a campanha na última Copa do Mundo, se tiver Lituânia, Estados Unidos e Sérvia, vai ser uma tristeza para o pessoal do Sudão do Sul, viu? Mas vai ser muito legal para quem gosta de acompanhar, ver Sabonis, Jokic e a seleção dos Estados Unidos no mesmo grupo. Não, vai ser incrível, né? LeBron enfrentando o Jokic. Vai ser sensacional. Essa Olimpíada tem tudo para ser um... Cara, a gente tem que estar nessa... A gente tem que estar. O Brasil precisa estar nessas Olimpíadas. Mesmo que seja para passear em Paris, tirar foto com o Ibaniama, a gente precisa... Porque são muitos times bons, cara. São muitos times bons. Todo mundo participando. Estados Unidos indo completo. O Ibaniama jogando, o Jokic jogando... Canadá com Shai, Alemanha atual campeã do mundo. A gente podia ter umas Olimpíadas que os destaques realmente optassem por não jogar, mas não é o caso dessa vez. Todo mundo realmente querendo, vai estar. Todo mundo está querendo jogar. Se naturalizou para jogar. Sim, tá todo mundo querendo ganhar essa medalha de ouro. E não é uma coisa que cabe que está no nosso alcance nesse momento, mas só de fazer parte disso, como eu disse, já seria de fazer um churrasco domingão. Não, e assim, né, Diego? Acho que se a gente for comparar os jogadores que vão estar nessas Olimpíadas com os jogadores que estiveram em Olimpíadas passadas, em termos de talento bruto, talvez seja uma das melhores Olimpíadas das últimas edições. Olha os caras que a gente vai ter. Dos últimos anos, eu acredito que sim. Porque em 2020, vamos lembrar, 2020 a gente teve uma França e Estados Unidos bem xoxos, né? A França tinha Fournier, tinha Gobert, Estados Unidos aquele, né, molenga com Holiday, teve o Durant, teve o Tatum. Durant, Brown jogou essas Olimpíadas, se eu não me engano. Sim.
o mais interessante foi ver a Eslovênia do Luka. O que eu mais Lucas, gostei nessas Olimpíadas foi realmente ver a Eslovênia do Luka, que ficou com quarto lugar. A Austrália foi muito bem nessas a Austrália Olimpíadas. foi bem pra caramba. Mas Estados Unidos foi ouro, com a França sendo prata, num joguinho, sabe? Bem, né? Não Bem. foi empolgante, não empolgou os Estados Não Unidos, não foi, empolgou. cara, não foi empolgante. Então, o cenário é totalmente diferente agora, porque o fato da gente ter uma Sérvia com o Jokic já traz ali. Se a gente parar para puxar, os 5 melhores jogadores da NBA, contanto Sim. que o Não, Yannis tranquilamente. ou Até mais, até, se bobear. dos cinco melhores, a gente vai ter 4, porque ou o Luka ou o Yannis vão ficar de Vão ficar de fora. fora. Mas dos 5 melhores, a gente vai ter 4 jogando as Olimpíadas. Cara, é um divertimento assim absurdo. Eu não sei se o pessoal tá empolgado da forma que eu tô, porque, obviamente, eu sou completo maluco, apaixonado pelo basquete FIBA, mas quem é fã de NBA mesmo vai ter um divertimento enorme Não, nesses Jogos Olímpicos. pelo o que eu observo da galera aqui do canal, principalmente quando eu falo sobre a seleção dos Estados Unidos, a seleção da França, que são as que mais têm atraído interesse, a galera tá bem As empolgada. favoritas são as duas, né? Porque são as atuais finalistas olímpicas, entre aspas, e os Estados Unidos quer manter o ouro e a França está jogando em casa, né? Tem a melhor geração aí dos últimos anos. E ainda tem Não, muita gente para chegar, né? Porque a França dos últimos drafts não. está muito forte. Se você pegar só nesse último draft, já monta um time já. Os franceses. Tem o Alex Sarr, tem o Melvin Agica, o Zaccharie Rizaché, que são jogadores que, inclusive, jogaram no último Mundial Sub-19, que o Brasil foi com o Reinan, Samis Calderon. O Rizaché jogou esse Mundial, a Ginka jogou, e ainda tem o Nolan Traoré vindo no ano que vem. Uhum. A França, assim, tem pelo menos uns 2 ciclos olímpicos ali com o Ibaniama sendo destaque, que vai brigar por medalha de fato. E o Wembanyama, ele demonstra ter algo que o Luka e o Giannis têm muito, que é essa fome de jogar pela seleção. Sim. O Luka, cara, o Luka há 15 dias atrás, ele tava jogando as finais da NBA todo enfaixado. Não abdicou de jogar eu vou ser sincero com você, não deve ter nada melhor no mundo, nem a NBA, assim, você chegar no ginásio, como foi no amistoso entre Eslovênia e Brasil, todo mundo usando a camisa 77. Não, é surreal. Seja do Dallas, seja da Eslovênia. Não tinha uma pessoa que não tinha a camisa 77. Tá todo mundo ali por você. Porque no às vezes Dallas, o pessoal não Dallas, tem muita dimensão, mas é que o Luka, ele é o cara do país. Ele é o esportista do país. É o cara. A Eslovênia, o Luka Doncic é a Eslovênia hoje. Ninguém tá ali, com todo respeito, ninguém tá ali para ver Josh Nibo, ninguém tá ali para ver Kankar, ninguém tá para ver Prepelic. Todo mundo quer ver o Luka. O Luka é a esperança da Eslovênia hoje. A Eslovênia sem Luka Doncic não estaria brigando porque tá brigando hoje. A Sérvia é a mesma coisa com o Jokic. O cara da Sérvia é o Jokic. A Sérvia já é um pouco mais diferente, porque sempre teve a cultura do basquete na Sérvia, né? Sim. A Sérvia tem muitos jogadores históricos. Na Eslovênia é Luka Doncic e Deus. A verdade é que a gente só fala da Eslovênia hoje, para a galera do esporte, a gente só fala da Eslovênia por conta do Luka. Nunca falamos da Eslovênia antes. E eu gosto muito mais de ver o Luka pelo Eslovênia do que pelo Dallas. Eu acho que eu falo, é um Luka diferente. O Luka FIBA é absurdamente dominante. É inacreditável como ele domina. Eu gosto muito do Luka FIBA. Eu tô curioso para ver o Wembanyama. Porque ele consegue jogar na cadência que ele gosta, né, no basquete FIBA. E porque o Luka FIBA, o Luka FIBA com 19 anos foi MVP da Euroliga. Não é como se ele não tivesse currículo para isso, né? Eu sempre gostei do Luka no Real. Eu era muito fã do Luka Doncic, depois da NBA caiu um pouco por conta, né, do meu time. Eu sou Boston Celtics, então sofri bastante com o Luka Doncic nessa última temporada, comparações com o Jason Tatum, mas na época do Real acho que o Luka era meu jogador favorito. Desde o começo não tinha ninguém na Europa que me encantava mais que o Luka Doncic, então eu sempre aproveito muito quando eu vejo ele com a camisa da Eslovênia. Não, é muito bom, é realmente uma experiência diferente. Eu adoro o Luka FIBA. Eu admito que eu nunca vi o Wembanyama no basquete FIBA. Ele jogou alguns amistosos, ele fez parte da seleção da França em alguns momentos. Ele não jogou a última Copa, porque estava se preparando para a temporada com o Spurs.
Mas ainda assim é um jogador que não muda muito, viu? Do que vocês estão acostumados com o Imbanyama na NBA e no mundo FIBA, que é mais um jogador que foi moldado lá, né? O Imbanyama Moldado, sim. colocou o Eu ia falar que Metropolitanos na eu não vi na final. seleção, mas eu vi no campeonato, na Sim, Liga então. Francesa, eu Ele cheguei é a ver. totalmente capaz de entregar a mesma coisa que ele entrega na NBA, até melhor, até, viu? Eu preferia, mais uma vez, gostava muito de ver o Imbanyama jogando no Metropolitans e já é um cara totalmente acostumado com basquete FIBA, não precisa se adaptar. Não, vai Quem ser bom. realmente sempre precisa da adaptação é os Estados Unidos, né? Sim. É, mas nessa vez vai ter o diferencial de, por exemplo, vai ter um LeBron ali que, querendo ou não, o Sim, os LeBron já caras, tem uma experiência. o LeBron já teve, para quem assistiu o filme O Time da Redenção, né, o Origin Aham. Team, os caras sofreram muito com essa questão realmente de se adaptar com as regras. Mas a maioria, grande parte desse time dos Estados Unidos já é um time que já está disputando ó, torneios olímpicos, basquete Sim. FIBA, os caras já mastigaram isso faz tempo. Então vai ser muito legal, cara. Essas Olimpíadas, é, por melhor que tenha sido, por melhor que seja qualquer outro esporte, eu vou falar para você, para quem é realmente apaixonado por basquete, precisa almoçar, jantar e tomar de café da manhã esses Jogos Olímpicos. Não tem um jogo assim que eu posso olhar para você e falar, pô, não assiste, que vai ser muito ruim. Até Sudão do Sul, até Sudão do Sul é Que é uma coisa boa interessante. seleção. Muito boa Boa. seleção. Não, Surpreendeu bastante na última Copa. e se você for olhar para todas as competições, sim, óbvio que eu não tenho conhecimento sobre todas as competições que vão ter nas Olimpíadas. Mas eu acredito que os nomes mais midiáticos, pelo menos das Olimpíadas, vão estar no basquete. Sim. Os astros das Olimpíadas vão estar lá no basquete. A gente vai ter LeBron, a gente vai ter o Curry, a gente vai ter o Embanyama. Então, realmente vai ser uma Cara, experiência não maravilhosa. tem. Os únicos que vão ficar de fora é os que não conseguiram vaga para as Olimpíadas. Porque todo mundo que tem oportunidade de jogar vai jogar. Seja em Canadá, com Jamal Murray, com Shai Gilgeous-Alexander. A Austrália, eu acho que vai completa também. E Estados Unidos, todo mundo à disposição. Curry, LeBron, a França também com o Embanyama, que vai ser o atrativo. E o fato da França estar jogando em casa tem um peso maior. A França quer porque quer esse ouro. O ouro tem que ser da Total, França. em casa. Mas os Estados Unidos é o time a ser batido. A Alemanha, atual campeão do mundo, com o Franz Wagner, melhor fase, com o Dennis Schroeder. O Tristan da Silva não deve jogar, né, essas Olimpíadas. Mas a Sérvia, com Nicole Jokic, é assim, uma coisa que eu realmente durmo todo santo dia esperando que chegue logo as Olimpíadas e que o Brasil esteja lá. Essa é a minha vontade. Tomara, tomara, tomara. Mas enfim, Diegão, acho que deu pra gente falar bastante sobre o pré-olímpico, deu pra fazer um esquenta bom pra galera, Perfeito. reforçando, amanhã começa o pré-olímpico, 9h30, Brasil e Montenegro. Diegão vai estar cobrindo no Twitter e eu vou estar cobrindo aqui no YouTube, então dá pra você dividir. Quer mídia escrita? Vai com o Diegão, quer uma mídia de vídeo? Fica aqui. E eu quero muito te agradecer, viu, Diegão, por ter participado, um papo super bacana, certeza que a galera curtiu pra caramba. E peço para que você fale agora sobre onde que a galera te encontra, onde a galera pode te achar para acompanhar mais o seu trabalho. Mas já te agradeço demais, cara. E com certeza vou te convidar novamente para participar daqui. Cara, eu até olhei para o lado aqui para ver o horário, já são 5 da tarde. A gente tá aqui Papo batendo bom é papo desde assim. as 3, passou rapidamente, eu nem percebi que o horário estava passando. Mas assim, eu sempre fico muito feliz de falar de basquete FIBA. É uma coisa que eu consumo sempre, eu praticamente almoço e janto isso. Então, é muito feliz para mim de ter realmente recebido esse convite, de estar aqui abrindo um pouco mais desse mundo para outras pessoas, né? Que acredito que grande parte do pessoal que acompanha o conteúdo aqui no canal não está tão acostumado, não está tão habilitado a ter esse contato com o basquete FIBA. Então, para mim é realmente um prazer de estar apresentando esse mundo, de estar explicando como funciona o formato do pré-olímpico, de criar uma ansiedade, né? De gerar uma expectativa na galera que vai acompanhar esse programa para as Olimpíadas e principalmente para fazer o pessoal entender mais ou menos como vai funcionar a seleção brasileira nesse período pré-olímpico. Eu espero que eu volte aqui mais uma vez e, claro, obviamente, que volte com a vaga olímpica. E para quem quiser acompanhar o trabalho, @Diegão25 no Twitter. Se você jogar Diegão, provavelmente você vai achar, porque acho que não tem outro Diegão que fale de basquete no Twitter. Mas eu vou estar lá falando, obviamente, sobre basquete FIBA, às vezes sobre NBB. O meu foco realmente é o basquete de seleções. É uma coisa que eu me encanto, que eu gosto bastante, que eu consumo sempre. Mas tudo sobre
Euroliga, NBA, NBB, tudo que é fora da NBA. Obviamente, se você quer NBA, você pode acompanhar aqui o canal do Switch TV BR todo dia. Mas para quem quer ficar realmente ligado no mundo FIBA, no que acontece na seleção brasileira, nos jogadores brasileiros, nas jogadoras também, né? Tem muito basquete feminino também lá, para quem acompanha a Camila Cardoso na WNBA, acompanha agora a geração da base brasileira que conseguiu uma vaga na Copa do Mundo de Basquete Sub-19 para a República Tcheca no ano que vem, 2025. Tem muito conteúdo lá, acho que vocês vão gostar, então convido todo mundo a me acompanhar no Twitter, @Diegami25. Obrigado pelo convite. O papo foi muito legal, topo sempre fazer mais vezes, como eu te disse, vou estar sempre disponível, e é um prazer aí falar com a galera que eu vi que é muito fã, viu, do canal, um pessoal que acompanha aí assiduamente, está sempre comentando, participando, então é um prazer para mim. Inclusive também sou um desses que acompanha algumas vezes o conteúdo. Por mais difícil que seja eu me acostumar um pouco com o NBA, eu não sou um dos maiores fãs, espero que o pessoal não me odeie por isso, mas como eu gosto do entretenimento, eu também gosto, né, de me divertir um pouco com o NBA às vezes, eu tô sempre acompanhando o conteúdo. Então é um prazer para mim fazer parte disso. Muito obrigado. Imagina, Diegão, obrigado demais. Obrigado a galera que assistiu. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não forem inscritos, comentar, né? Se por acaso ficou alguma dúvida sobre o formato do pré-olímpico, sobre a seleção, deixa aí que eu vou tentar responder à medida do possível. E é isso, né? Nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. A partir de amanhã começa a cobertura mais pesada mesmo do pré-olímpico, com vídeos todos os dias, analisando todos os jogos, falando também sobre as outras seleções. E fica o convite para quem nunca assistiu um pré-olímpico, para quem costuma assistir basquete FIBA só nas Olimpíadas mesmo, dá uma chance pro pré-olímpico, cara, porque promete ser muito legal. E, óbvio, se puder dar um foco maior para a seleção brasileira, bom. Mas se puder também, dá uma olhadinha nos outros jogos, nas outras seleções. Esse confronto Luke e Yannis, se rolar mesmo, vai ser incrível, não tem como perder. Então, dá uma olhadinha, dá uma chance pro basquete FIBA, porque eu comecei a acompanhar tarde o basquete FIBA. Eu comecei a acompanhar na Copa, na Olimpíada de Tóquio. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais forte. Cara, E que eu te bom, falo. porque quem acompanhou o Rio 2016 tem traumas até hoje, viu? Exato, exato. Assim, eu acompanhei de fato. Óbvio que eu assisti os jogos do Brasil, mas eu não captava muito bem, não entendia de fato as regras. Mas a partir das Olimpíadas de Tóquio, eu comecei a acompanhar de fato e é diferente da NBA, é totalmente diferente. É um esporte, é outro esporte. NBA é uma coisa, basquete FIBA é outra. São mundos diferentes, mas são igualmente bons. São muito bons, é legal, vale a pena. E como a gente falou, né? A Olimpíada tá aí. E, cara, não tem como não assistir. Você que é fã de basquete, você vai ter que assistir a Olimpíada, porque é um crime. É um crime não assistir essas Olimpíadas. E tomara que o Brasil esteja lá. Diegão, obrigado de novo, obrigado à audiência. Grande abraço e até a próxima, rapaziada.